Aviv e Jerusalém. Moradores foram instruídos a entrarem nos abrigos antiaéreos e lá permanecerem até um novo aviso. Esse novo ataque contra Israel vem depois da morte do general Mohammad Kazemi, que era chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, e também seu vice, o general Hassan Moakik. Esses dois foram mortos em um ataque israelense em Teherã, como confirmou a agência de notícias Tasnim, que é afiliada ao governo iraniano. Em um comunicado depois dessas mortes, a Guarda Revolucionária afirmou que sua força aeroespacial se vingaria, realizando uma nova onda de ataques com mísseis contra os centros de inteligência de Israel. Você acompanha, portanto, essas imagens recuperadas desses ataques em Haifa, uma cidade ao norte do país, ao norte de Tel Aviv, inclusive, né, Jerusalém um pouco abaixo de Tel Aviv, acima a cidade de Haifa. Essas imagens de agora são de agora a pouco. Essas agora você acompanha são imagens recuperadas de Tel Aviv, desse bombardeio e também dessa interceptação feita pelo chamado Domo de Ferro, o sistema antiaéreo de Israel, tentando evitar esses ataques que acabaram de aconteceram agora há pouco ao lado em Haifa. Você acompanha imagens ao vivo neste momento. A gente tem algumas atualizações nesse momento, né? Exatamente acompanhando aqui a série de publicações que fez a CNN Internacional, confirmando esse lançamento de um novo bombardeio contra Israel nessa noite, com as explosões vistas nessa cidade de Haifa e informando ainda que Israel anunciou o início de uma outra série de ataques contra alvos militares em todo o Irã, em meio também a apelos internacionais por diplomacia e redução das tensões. Mais cedo, a CNN americana, inclusive, publica que o presidente norte-americano Donald Trump, embora ele tenha dito neste domingo que quer ver um acordo alcançado entre Israel e Irã e que acredita que há uma boa chance disso acontecer, ele disse que, às vezes, eles têm que lutar. Quando ele foi questionado como planeja apaziguar o conflito que está cada vez mais intenso entre esses dois países, Trump disse, abro aspas, espero que haja um acordo, acho que chegou a hora de um acordo e veremos o que acontece. Mas às vezes eles precisam lutar para chegar a um acordo, fecha aspas. Essa fala, inclusive, acontece às vésperas da cúpula do G7, que vai acontecer no Canadá, e evidentemente essa vai ser, esse conflito crescente entre Israel e o Irã, vai ser um dos temas centrais dessa conversa entre as principais potências do mundo, exatamente em meio às discussões entre Estados Unidos e Irã, em torno exatamente da política nuclear iraniana e essa perspectiva que tinha Donald Trump de atingir um acordo com o Irã. Houve essa expectativa em torno de uma nova rodada de negociações nesse domingo, o que acabou não acontecendo exatamente por essa escalada de ataques, por esse acirramento da guerra entre Israel e Irã, e agora uma expectativa de que as autoridades continuem dando ação a essas negociações enquanto essa guerra se alastra. As informações, neste momento, dão conta de que essas operações, essas incursões israelenses contra o Irã não devem acabar tão cedo. Isso porque faltariam semanas. Essa operação, chamada Operação Israel contra o Irã, deve levar semanas e não dias, de acordo com autoridades israelenses. E dizem essas autoridades que está avançando, inclusive, com uma aprovação implícita dos Estados Unidos, apesar de diversas falas de autoridades norte-americanas que não têm uma participação direta nesse confronto. Houve, inclusive, ameaças iranianas contra os Estados Unidos e também a Inglaterra e a França de que, caso houvesse uma participação direta dessas potências militares nesse conflito deflagrado no Oriente Médio, poderia acontecer, inclusive, uma reação iraniana, o que representaria, inclusive, uma